11 Grã-Bretanha. Importância do mar para a Grã-Bretanha. Feição rural das primitivas sociedades inglesas. Importância crescente das populações marítimas. A Guerra dos 100 Anos. A criação da Royal Navy. O descobrimento da América e seus efeitos econômicos na Grã-Bretanha. As classes comerciais e sua influência na política externa do país. A ação combinada do Estado e das classes mercantis. O reinado de Isabel I. A guerra contra a Espanha. As companhias de comércio. Londres como centro político e mercantil. A expansão inglesa na América e nas Índias Orientais. Primeiros atritos com os holandeses. O reinado de Jaime I. O ato de navegação durante a ditadura de Cromwell. A luta contra os Países Baixos. A supremacia comercial britânica. As 7 guerras contra a França. A supremacia absoluta do século XIX. A Revolução Industrial. A ameaça germânica. As 2 guerras mundiais. Situação presente. A Grã-Bretanha teve sempre seu destino ligado ao mar e aos portos e rios que desde os tempos primitivos abriram suas regiões interiores ao que procedia do oceano. Assim, muito antes que aspirasse dominar as ondas, a elas esteve sujeita. Dos povoadores iberos e celtas aos saxões e dinamarqueses, dos comerciantes pré-históricos e fenícios aos senhores romanos e normandos, sucessivas vagas de colonos guerreiros, os mais enérgicos homens do mar, agricultores e traficantes da Europa vieram pelas águas para habitar a ilha ou para insinuar os seus conhecimentos e espírito aos antigos habitantes. Entretanto, os primeiros povos que habitaram a Grã-Bretanha não se notabilizaram no mar. A Inglaterra vivia então da agricultura e do pastoreio. Seus homens eram pastores e fazendeiros antes que mercadores ou marinheiros, e antes da conquista normanda, por longo tempo, nem o Estado nem a marinha insular estiveram habilitados a defender a ilha. Exceto quando protegida pelas galés e legiões romanas, a antiga Grã-Bretanha esteve, portanto, particularmente exposta à invasão. Mas, se invadir a Grã-Bretanha era extraordinariamente fácil antes da conquista normanda, tornou-se extraordinariamente difícil depois. A razão é clara. Um Estado bem organizado, com um povo unido em terra e uma força naval no mar, podia defender-se por detrás do canal contra qualquer superioridade militar. Assim, nos tempos antigos, a relação da Inglaterra com o mar foi passiva e receptiva, nos tempos modernos, ativa e adquiridora. Num e noutro caso é a chave de sua evolução. Nos séculos seguintes à conquista normanda, embora permanecesse a Inglaterra um país sobretudo agrícola, o adensamento progressivo de uma população de pescadores, marinheiros e mercadores nos magníficos e inúmeros portos marítimos e fluviais começou a revelar a futura tendência do povo da ilha. Essa classe aumentou em prestígio e em riqueza, primeiro em consequência das cruzadas e depois em virtude da Guerra dos 100 Anos. No decurso da longa série de conflitos com a França nos séculos XIV e XV, é curioso observar, tão cedo na história, que os principais traços da política inglesa já aparecem impostos pela situação do país. A Inglaterra tinha necessidade da supremacia no mar, na falta da qual não podia continuar o comércio, nem enviar tropas ao continente, nem se manter em ligação com as tropas já enviadas. Enquanto a superioridade naval foi mantida, a Inglaterra manteve-se em solo francês, graças à ligação constante com seus exércitos desembarcados no continente. Todavia, as comunicações foram perturbadas várias vezes pela investida de marinheiros gauleses, e a reação de um país populoso como a França obrigou, no fim da longa luta, os ingleses a se retirarem. De qualquer forma, o solo britânico se viu a salvo dos ataques inimigos, a não ser das suas rápidas e pequenas investidas. A verdadeira expansão marítima inglesa começou, porém, mais tarde e pode ser datada da criação da Marinha Real. Na realidade, a Inglaterra, em 1485, era ainda um país pastoril. A fonte principal de riquezas derivava não da construção naval ou da manufatura de têxteis, mas de fazendas de ovelhas, do crescimento da lã. Os principais mercados para esses produtos eram as ricas cidades dos Países Baixos no estuário do Reno.
Durante a Guerra dos 100 Anos, o Canal da Mancha fora defendido, na medida do possível, pelos combativos marinheiros da frota mercante, lutando, por vezes, separadamente como piratas, por vezes como em islos, sob comando nomeado pelo rei Henrique V começara a construir uma esquadra real, mas a sua obra não passara dos primórdios e foi posteriormente descontinuada. Henrique VII encorajara a marinha mercante, no entanto, não armou uma frota exclusivamente para fins de guerra. Coube a Henrique VIII criar uma armada efetiva de navios reais de combate, com estaleiros reais em Woolwich e Deptford, fundou também a Corporação da Casa da Trindade. A política marítima de Henrique VIII teve importância dupla. Não só criou navios especialmente tripulados e apetrechados para o combate em serviço nacional, como também os seus arquitetos navais planejaram muitos desses navios segundo um modelo aperfeiçoado. Eram veleiros melhor adaptados ao oceano do que as galés a remos das potências mediterrâneas, e melhor adaptados à manobra em batalha do que os navios redondos do tipo medieval, a bordo dos quais navegavam os mercadores ingleses, e os espanhóis atravessavam o Atlântico. Ao mesmo tempo, o descobrimento da América veio incentivar a atividade comercial da Inglaterra. As Ilhas Britânicas tinham sido, durante a Idade Média, um setor marginal relativamente pouco importante do mundo civilizado, um país conhecido, no máximo, como fornecedor de lã ou de estanho. É verdade que já se achavam nas ilhas as premissas geográficas de seu poderio ulterior, os magníficos portos marítimos e abundantes portos fluviais, aos quais, durante a maré alta, podiam chegar as embarcações de maior calado, a técnica perfeita, a experiência naval que os habitantes da costa tinham adquirido em sua luta contra os elementos e, sobretudo, a esplêndida posição marítima, acoberto dos ataques do continente e a posição mercantil posteriormente tão elogiada entre os estados mais progressivos da Europa e as terras virgens das colônias americanas. Gradualmente, durante os reinados Tudors, os ingleses perceberam que a sua remota posição insular se modificara e passara a ponto central, dominando com vantagem as modernas rotas de comércio e de colonização. O poder, a riqueza e a aventura os esperavam no longínquo termo de viagens oceânicas fabulosamente longas. A luta pela supremacia comercial e naval sob as novas condições se travaria claramente entre a Espanha, a França e a Inglaterra. Todos esses países estão voltados para o Oceano Atlântico, que subitamente se tornara o principal centro de comunicações do mundo, e cada um deles encontrava-se em processo de unificação sob um Estado moderno, com consciência étnica agressiva e sob uma monarquia poderosa. Dessa forma, dos tempos Tudors em diante, a Inglaterra tratou a política europeia simplesmente como um meio de firmar a sua própria segurança face à invasão e de levar avante os seus planos ultramarinos. A sua insularidade, convenientemente aproveitada, deu-lhe a imensa vantagem sobre a Espanha e a França na concorrência marítima e colonial. Com a sua configuração estreita e irregular, com uma linha de costa grandemente recortada, por fim em paz com seu único vizinho terrestre, a Escócia, bem fornecida de portos, grandes e pequenos, apinhados de marinheiros e pescadores, o Estado encontrava-se sujeito à influência e às ideias dos homens de comércio e da armação naval, que formavam uma única classe com as melhores famílias provinciais nos condados marítimos. Dado que nenhum ponto na Inglaterra se situa a mais de 70 milhas da costa, uma elevada proporção dos seus habitantes tinha algum contato com o mar, ou pelo menos com as populações marítimas. Acima de tudo, Londres está sobre o mar, ao passo que Paris está no interior e Madrid fica o mais distante possível da costa. Por conseguinte, na Inglaterra, embora a população total fosse pequena em comparação com a francesa ou a espanhola, havia uma grande comunidade marítima acostumada há séculos a sucar as tempestuosas vagas do mar no norte. Em breve, os representantes da comunidade marítima inglesa começaram a estender o raio de ação de suas atividades, já agora contando com a proteção da Marinha de Guerra Real, construída e armada segundo princípios modernos, e que dava apoio profissional aos esforços guerreiros de mercadores e piratas particulares. A fim de encontrar saída para a nova manufatura têxtil, os mercadores aventureiros da Inglaterra, desde o princípio do século XV, procuraram vigorosamente novos mercados na Europa, não sem o constante derramar de sangue,
por mar e por terra, numa época em que a pirataria era tão geral que dificilmente podia ser considerada desonrosa e em que os privilégios comerciais eram frequentemente recusados e conquistados ao gume de espada. Com o fito de aproveitar uma situação vantajosa, foram fundadas, com o apoio da coroa, várias companhias de comércio, e naturalmente a marinha mercante inglesa teve forte impulso. Assim, de 76 navios com mais de 100 toneladas, que a Grã-Bretanha dispunha em 1560, o número subiu a 177 em 1582, quase todos pertencentes de 4 principais companhias: a das Índias, a do Levante, a de Moscou e a da Guiné. Lado a lado com as mais guerreiras empresas de Drake, roubando aos espanhóis e abrindo o comércio com as colônias pela força dos canhões, também houve muito tráfego de caráter mais pacífico na Moscovia, na África e no Levante. No entanto, era impossível traçar uma clara linha divisória entre os comerciantes pacíficos e os guerreiros, porque, por seu lado, os portugueses atacavam todos os que se aproximavam das costas africanas ou indianas. Não raras vezes, na costa africana, repercutiu o estrépito da batalha entre os contrabandistas ingleses e os monopolizadores portugueses, e para o fim do reinado de Isabel, os mesmos ruídos começaram a quebrar o silêncio dos mares indianos e do arquipélago malaio. Um combate naval com um pirata ou com um rival estrangeiro constituía incidente inevitável na vida do mais honesto comerciante, quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra. Em Londres, formaram-se companhias para suportar as despesas e os riscos das necessárias hostilidades. A rainha passou-lhes cartas de concessão de autoridade diplomática e militar para o outro lado do globo, onde nunca chegaram navios do rei ou embaixadores reais. Os comerciantes ingleses, viajando para aproveitar as suas oportunidades legais, foram os primeiros a representar o país na corte do czar, em Moscou, e do Mogol, em Agra. Os comerciantes isabelinos não hesitavam também em atravessar o Mediterrâneo, apesar da guerra com a Espanha. A Companhia do Levante comerciava com Veneza e as suas ilhas gregas, e com o mundo muçulmano mais para além. Dado que os inimigos navais eram os venezianos e os espanhóis, o sultão acolheu bem os heréticos ingleses em Constantinopla. Mas na rota até Al tinham que se defender das galés espanholas, próximo do Estreito de Gibraltar e dos piratas da Barbaria, ao longo da costa argelina. Tais foram os princípios do poder marítimo inglês no Mediterrâneo, se bem que não fosse antes dos tempos Stuartes que a Marinha Real seguiu até onde a frota mercantil travara já tantas batalhas. A guerra entre a Espanha e a Inglaterra, tanto tempo adiante, eclodiu enfim em 1587. Felipe II enviou, no ano seguinte contra a Grã-Bretanha, uma grande esquadra, a Invencível Armada, conduzindo um exército de 22.000 homens que deveria ser reforçado pelos terços espanhóis estacionados nos Países Baixos. Os números das duas esquadras chefiadas, respectivamente, por Howard e pelo Duque de Medina Sidonia não eram desiguais. Os ingleses, combinando a Marinha Real com a Marinha Mercante Armada, dispunham de esmagadora superioridade de canhões bem como de arte náutica e arte de artilharia. Os espanhóis só eram superiores em tonelagem de navios secundários e em soldados que alinhavam no convés, mosqueteiros e piqueiros, esperando em vão que os ingleses se aproximassem, segundo as antigas regras de guerra naval. Mas os ingleses preferiam o duelo entre a artilharia e a infantaria, à distância, por aquela escolhida. Não admira por isso que a esquadra espanhola sofresse terrível estrago, ao passar pelo canal. Já desmoralizados ao chegarem à Bala de Calais, manobraram mal os navios, em face dos barcos de fogo de Drake, e fracassaram em todas as tentativas de embarcar o exército do príncipe de Parma que os aguardava. Depois de outra derrota, em grande batalha diante de Gravelines, os espanhóis deveram a uma mudança de vento escaparem de total destruição nos baixios arenosos da Holanda. Os navios correram enfunados pela tempestade, sem provisões, sem água e sem abrigo, à roda das costas penhascosas da Escócia e da Irlanda. Os ventos, as vagas e as rochas do remoto noroeste completaram muitos naufrágios começados pelo canhão no Canal da Mancha.
Os grandes navios, as fornadas de 2 e de meia dúzia ao mesmo tempo, amontoaram-se nas costas onde os homens das tribos célticas, que tudo ignoravam e nada se preocupavam com as lutas dos povos civilizados que arremessavam essa colheita de náufragos para suas regiões, chacinaram e esbulharam, aos milhares, os melhores soldados e os mais altivos nobres da Europa. A primeira tentativa séria da Espanha para conquistar a Inglaterra foi também a última. O esforço colossal despendido em construir e equipar a invencível armada, filha de tão ardentes preces e expectativas, não podia, como o futuro mostrou, repetir-se efetivamente, embora daí em diante a Espanha mantivesse no Atlântico uma frota de guerra mais formidável do que nos dias em que Drake pela primeira vez viajara até o continente espanhol. Mas o resultado da luta decidira-se logo em princípio por esse acontecimento único que toda a Europa imediatamente reconhecera como um ponto de inflexão da história. O destino da armada demonstrou a todo o mundo que o senhorio dos mares passara dos povos mediterrâneos para as gentes do norte. A Inglaterra não elaborara ainda um sistema financeiro e militar capaz de suportar o seu recente poder naval. Ao término do reinado de Isabel, com escassos 5 milhões de habitantes, não era bastante rica e populosa para anexar as possessões espanholas ou fundar um império colonial próprio. Mesmo a colônia estabelecida por Raleigh, na Virgínia, era prematura, em 1587. Quando na época Stuart, a riqueza acumulada e a população supérflua da Inglaterra lhe permitiram retomar a obra colonizadora, dessa vez em paz com a Espanha, o rumo dos puritanos e outros imigrantes levou-os necessariamente às paragens setentrionais da América onde não se encontravam espanhóis. Enquanto a Marinha Espanhola exerceu o exclusivo domínio do Mar das Caraíbas, do oeste do Atlântico e do leste do Oceano Pacífico, nenhuma ocupação britânica foi possível, quer nas Índias Ocidentais, quer no litoral da América do Norte. Enquanto a Marinha Portuguesa dominou o Atlântico Sul e o Oceano Índico, o comércio com o Oriente pela Rota do Cabo esteve fora de questão. Ao ser destroçado em conjunto o poderio naval peninsular na guerra que depois da derrota da Armada continuou até 1604, ficaram abertas ambas, a leste e a oeste, ao comércio inglês e à colonização. Entretanto, por falta de apoio do Estado, a expansão marítima comercial da Grã-Bretanha não atingiu, nos primeiros anos do século XVII, toda a pujança de que já era capaz. Houve mesmo um período de retrocesso durante o reinado de Jaime I, o único rei Stuart que desprezou totalmente a marinha. A Inglaterra continuava a ser uma comunidade marítima, mas durante 30 anos deixou de ser uma potência naval. A incúria com a marinha anulou alguns dos efeitos benéficos da paz com a Espanha. Os termos do tratado que encerrou a Guerra Isabelina davam aos mercadores ingleses liberdade de comércio com a Espanha e com as suas possessões na Europa, mas não mencionavam as pretensões dos marítimos isabelinos no tráfego com a América Espanhola e com as regiões monopolizadas por Portugal na África e na Ásia. O governo inglês não continuou a apoiar tais pretensões e deixou decair a Marinha Real, ao passo que procurava com toda a sua força não consentir na pirataria. Nestas circunstâncias, prosseguiu a guerra privada com os espanhóis e portugueses, sem o auxílio do Estado. Durante o próprio reinado de Jaime I, a Companhia Inglesa das Índias Orientais fundou uma frutuosa feitoria em Surete e no reinado de Carlos I edificou a fortaleza de São Jorge, em Madrasta, e ergueu outras feitorias em Bengala. Tais foram as humildes origens comerciais do domínio britânico na Índia. Mas de início esses comerciantes das Índias Orientais não eram apenas feitores, destruíam o monopólio português pela ação diplomática, nas cortes dos potentados gentios, e pela metralha dos navios, no mar. Ao governo regicida, Cromwell, cabe o crédito da ressurreição do poder naval inglês e do estabelecimento da marinha, numa base de permanente eficiência que todos os governos subsequentes, qualquer que fosse a sua feição política, honestamente esforçaram-se por manter. As medidas que se tomaram, escreve Julius Corbett, transformaram a marinha, de modo a adaptar-se à sua finalidade moderna, e estabeleceram a Inglaterra como a grande potência naval do mundo.
O renascimento da Marinha de Guerra, com Blake, e o governo do Estado, por uma classe de homens em contato estreito com a comunidade marítima e especialmente com Londres, fizeram reviver inevitavelmente a rivalidade com os holandeses. Durante uma geração, os marinheiros da Holanda tinham dominado, frequentemente, com bastante insolência, os mares, da Europa setentrional e da América e os oceanos Atlântico e Índico, tinham pescado nas áreas de pesca britânicas e quase monopolizado o comércio de transportes da Inglaterra e das suas colônias americanas. O reaparecimento sério da concorrência inglesa foi marcado pelo Ato de Navegação e pela Guerra Anglo-Holandesa de 1652 a 54. Mas o desfecho da luta contra a supremacia marítima da Holanda não foi decidido antes dos primórdios do século XVIII. Já há muito, no reinado de Ricardo II, os parlamentos tinham promulgado leis de navegação, a fim de limitarem a entrada de navios estrangeiros nos portos ingleses, mas devido à escassez da marinha inglesa, não foi possível fazê-las cumprir. A situação mudou durante a ditadura de Cromwell. O Ato de Navegação, votado em 1651 pelo longo parlamento, por proposição de Cromwell, e que foi designado pelo nome de Magna Carta da Marinha Inglesa, tinha um duplo fim: arruinar o poderio comercial holandês e por conseguinte desenvolver a marinha inglesa. Pelo Ato de Navegação, as mercadorias procedentes dos países extra-europeus e desembarcadas na costa inglesa deveriam ser importadas em navios de construção e de proprietário inglês ou comandados por comandante inglês. Pelo menos 3/4 das tripulações deveriam ser formados de marinheiros ingleses. Além do mais, vão-se exclusivamente aos navios ingleses a cabotagem, as relações entre as colônias e as comunicações entre a Inglaterra e suas colônias. O comércio de importação das mercadorias europeias não foi permitido senão aos ingleses e aos navios dos países de origem, isto para evitar os intermediários holandeses. Essas medidas tiveram por efeito imediato um aumento da navegação britânica e por conseguinte estimularam a fabricação dos navios. O próprio Estado contribuiu largamente, encorajado pelos preços dos grandes armadores e dos importadores de trigo, o que permitiu aos primeiros desenvolver uma grande atividade. Para que os armadores pudessem facilmente recrutar as tripulações necessárias aos seus navios, os órfãos foram obrigados a se tornarem marinheiros, facilitou-se a naturalização de marinheiros estrangeiros, prometeram-se auxílios aos marinheiros velhos ou doentes, às viúvas e aos órfãos dos desaparecidos no mar. Para dar confiança ao público e levar os armadores a aumentarem as frotas mercantes, esquadras poderosas faziam a política dos mares, e mediante um pagamento módico, um engenhoso sistema de seguro protegia os negociantes contra todo acidente. Bem cedo os estaleiros nacionais eram impotentes para atender ao ritmo sempre crescente do tráfego marítimo. O Ato de Navegação foi dessa forma um repto a todas as navegações marítimas e em especial uma declaração de guerra lançada aos holandeses. O conflito declarado entre as duas potências marítimas começou em 1654, e, apesar do valor de seus marinheiros, a Holanda foi vencida depois de quase 2 anos de guerra. A Holanda sofreu mais do que a Inglaterra, porque possuía menos recursos em terra e porque, pela primeira vez, desde que constituía uma nação, defrontava uma potência hostil que bloqueava o Canal da Mancha às frotas mercantes que lhe traziam de longe a vida e a riqueza. As alterações profundas surgidas na política interna da Grã-Bretanha após a morte de Cromwell já não mais afetaram o desenvolvimento marítimo do país. A Corte e o Parlamento da Restauração aceitaram as tradições de esquadra de guerra da República. Carlos II e seu irmão Jaime mostraram interesse pessoa pelas questões navais, e o almirantado continuou a ser bem servido. O Parlamento Cavalheiro e o Partido Tory consideravam a Marinha com especial favor. Em breve eclodiu outra guerra marítima com a Holanda, o reacender da luta entre as duas comunidades mercantes, iniciada durante a República. Por ambos os contendores ela foi conduzida com as mesmas esplêndidas qualidades de perícia naval combativa e na mesma escala colossal da primeira vez. De novo a nação maior levou a melhor na guerra, e pelo Tratado de Breda, a Holanda cedeu Nova York e Inglaterra.
Ainda mais uma vez, em 1672, a Inglaterra, aliando-se à França, entrou em luta contra a Holanda, mas dela se retirou ano e meio após. O parlamento cavalheiro acabara por compreender que essa guerra, bem analisada, não era a continuação da antiga luta entre a Inglaterra e a Holanda pela supremacia naval. O desaparecimento da Holanda como potência independente encerraria em si a ameaça à segurança marítima inglesa, porque o delta do Reno cairia nas mãos da França. A França também era um concorrente marítimo, potencialmente até mais formidável do que a Holanda, e caso se estabelecesse em Amsterdã, rapidamente poria fim à supremacia naval inglesa. A partir das guerras anglo-holandesas, a política externa da Inglaterra caiu cada vez mais sob a influência de considerações mercantis. No fim do período Stuart, a Inglaterra era a maior nação manufatureira e comercial do mundo. Londres ultrapassara Amsterdã como o maior empório mundial. Havia um comércio próspero com o Oriente, o Mediterrâneo e as colônias americanas, baseado na venda de artigos têxteis ingleses, cujo transporte até o outro lado do globo se efetuava nos grandes navios de navegação oceânica dessa nova era. Já então as classes governantes estavam resolvidas a gastar o que fosse necessário na marinha e o mínimo no exército. Ao período da Guerra Mercantil Anglo-Holandesa sucedeu o da luta sustentada entre a Inglaterra e a França pela hegemonia do mar, bem como para manter o equilíbrio europeu. Essa série de guerras, conhecida como a Segunda Guerra dos 100 Anos, perdurou, nos mares, até a Batalha de Trafalgar, em 1805, e, em terra, Waterloo 10 anos depois. Na realidade, o conflito consistiu de 7 guerras, separadas umas das outras por pequenos intervalos de paz indecisa. Cada vez mais começou-se a perceber, especialmente depois que o gênio iluminado de Pitt tornou claro o fato, que o objetivo supremo era o senhorio dos mares e a manutenção do império nele baseada. Desde a Guerra dos 30 Anos o Estado francês, sob a enérgica direção de Richelieu, havia robustecido seu poder em tais condições, que já podia intervir com probabilidade de êxito nos mares. Tinha se apropriado de ricas possessões coloniais, e uma poderosa frota estava disposta a defender o comércio ultramarino. O conflito entre as duas grandes potências europeias em ascensão tornou-se inevitável. A primeira guerra da longa série foi a chamada da Liga de Augsburgo, que durou de 1689 a 1697. Graças à eficiente marinha criada por Colbert, no início a vitória sorriu às armas francesas. Em 1690, a esquadra francesa, sob o comando de Tourville, derrotou a frota aliada anglo-holandesa na Batalha de Beachhead, mas a vitória não foi devidamente aproveitada. Os cortesãos da terrestre Versalhes não tinham o sentido da oportunidade naval que raras vezes faltou aos estadistas que atentavam ao fluxo e refluxo do mundo através das marés que batem o Tamisa. 2 anos depois, os aliados triunfaram sobre Tourville na Batalha Naval de La Hogue. La Hogue mostrou-se tão decisivos quanto Trafalgar, porque Louis XV, tendo desafiado com sua política grosseira e arrogante toda a Europa para uma guerra terrestre, não conseguiu manter a marinha francesa à altura de suas necessidades devido ao esforço despendido com os exércitos e fortalezas necessários à defesa simultânea de todas as suas fronteiras terrestres. A superioridade temporária da Marinha de Guerra Francesa, em 1690, resultara da política bélica da corte não se fundara no mesmo grau que as marinhas da Inglaterra da Holanda em recursos proporcionalmente elevados de navegação mercantil e riqueza comercial. Quando, portanto, a política guerreira de Louis XV o induziu a descuidar-se da marinha a favor das forças terrestres, o declínio naval francês precipitou-se e tornou-se permanente, com o que sofreram o comércio e as colônias francesas. Os marinheiros da França, quando a sua grande esquadra deixou de ter missão a cumprir, voltaram as suas energias para a pirataria. O almirante Tourville foi eclipsado por Jean Bart. O comércio inglês sofreu com a sua ação e a dos outros corsários, mas prosseguiu a despeito desses entraves, ao passo que o comércio francês desapareceu dos mares. Ao fecharem-se as fronteiras da França, devido à posição de exércitos hostis, essa nação teve de passar a sustentar-se dos seus próprios recursos decrescentes, enquanto a Inglaterra se abastecia em todo o mundo, desde a China a Massachusetts.
Assim, em paralelo com o desenvolvimento da Inglaterra, deu-se a decadência marítima e financeira da França. A Guerra da Liga de Augsburgo terminou pelo indeciso Tratado de Ryswick. Após um intervalo difícil de 4 anos, a guerra estalou de novo em escala ainda mais ampla a Guerra de Sucessão da Espanha e terminou com o Tratado de Utrecht em 1713. Esse tratado, que abre o período estável e característico da civilização do século XVIII, assinala o advento da supremacia marítima, comercial e financeira da Grã-Bretanha. A primeira condição de guerra vitoriosa contra Luís XIV, quer no mar, quer em terra, era a aliança da Inglaterra e da Holanda. A colaboração apresentava-se menos difícil porque a inveja comercial da Inglaterra pela Holanda diminuía à medida que os navios holandeses baixavam ante os recursos pela primeira vez mobilizados de seu aliado. A Inglaterra prosperou durante a guerra, ao passo que o fardo das contribuições para a guerra e o esforço na luta minaram lentamente a grandeza artificial da pequena república. A Grã-Bretanha, em consequência, acentuou ainda mais sua primazia naval. O fato é tanto mais de espantar por ter sido a guerra destituída de qualquer ação notável. O domínio anglo-holandês nos mares era tão completo que não pôde ser desafiado, e isso condicionou todo o curso da guerra. Apenas uma vez grandes esquadras se encontraram, e os resultados foram indecisos. Desistiram então os franceses da luta pelo mar e se concentraram na guerra pela destruição do comércio. Os aliados puderam assim enviar seus exércitos quando e como quiseram. O feito mais notável da marinha durante a guerra foi a captura de Gibraltar por Hooke e Chauvel, em 1704, e a conquista de Minorca com a magnífica baía de Porto Marrow, por Stanhope e Leake, em 1708. O esmagador poderio naval da Inglaterra foi o fator determinante na história europeia durante o período mencionado, mantendo a guerra no estrangeiro enquanto conservava seu próprio povo em prosperidade no território metropolitano e construía o grande império. Mas nenhuma das conquistas territoriais, ou todas juntas, comparou-se em grandeza e muito menos em solidez com o ganho da Inglaterra de seu inigualável poderio naval, que começara durante a Guerra da Liga de Augsburgo e que recebeu seu acabamento na de Sucessão da Espanha. Com ele a Inglaterra controlou o grande comércio oceânico, graças a navios de guerra que não tinham rivais e que as outras nações, exauridas, não podiam enfrentar. Esses navios estavam agora seguros, baseados em sólidas posições em todos os cantos disputados do mundo. O comércio, que havia assegurado sua prosperidade e a de seus aliados e a sua eficiência militar durante a guerra, embora atacado e perturbado pelos corsários inimigos, aos quais ele só pôde prestar atenção parcial em vista das constantes exigências noutros setores, começou, com um salto, vida nova quando a guerra acabou. O Tratado de Utrecht juntamente com o Tratado Suplementar de Reichstad, feito em 1714, inauguraram um quarto de século de paz quase perfeito. Exaurido pelo sofrimento, em todo o mundo o povo ansiava pelo retorno da prosperidade e do comércio pacífico. Não havia nenhum país apto como a Inglaterra, com riqueza, capital e navios, para levar a cabo essa missão e colher as vantagens. Durante a Guerra de Sucessão da Espanha, a eficiência da Marinha Real significara viagens seguras e, mais ainda, utilização dos navios mercantes. Os navios mercantes ingleses, sendo melhor protegidos que os holandeses, ganharam a reputação de oferecer mais seguro transporte, e o tráfego naturalmente passara cada vez mais para suas mãos. Essa conquista de preferência mundial foi mantida em tempo de paz. Mais do que nenhuma outra potência, a Inglaterra consolidou então as bases sólidas do poderio marítimo, o qual não residia meramente na sua grande marinha. A França tivera tal marinha em 1688, que desaparecera como uma folha no fogo. Nem residia só no comércio próspero. Poucos anos depois da época em questão, o comércio da França tomaria magníficas proporções, mas o primeiro tiro de guerra o varreria dos mares como a marinha de Cromwell já antes eliminara o da Holanda. Foi com a união dos dois, comércio e marinha, cuidadosamente compensados, que a Inglaterra conquistou o poderio naval sobre e a despeito dos outros estados. Assim, essa conquista se acha associada à Guerra de Sucessão da Espanha.
Antes dessa guerra, a Inglaterra era uma das potências navais, depois dela passou a ser a potência naval, sem uma segunda. Esse poderio ela alcançou só, sem compartilhar com amigos ou disputar com inimigos. Ela só era rica e no seu controle dos mares e da navegação intensiva tinha a fonte de riqueza já tão segura nas mãos, que não havia, na época, perigo de um rival no oceano. Seguiu-se uma era de paz. Uma certa interferência, é verdade, foi causada no começo do período pelos esforços espanhóis para recobrarem as ilhas de Sardenha e Sicília que, pelos tratados, haviam sido cedidas à Áustria e à Saboia, respectivamente. Uma frota inglesa, entretanto, sob o comando do almirante George Byng, restaurou a tranquilidade em agosto de 1718, ao largo do Cabo Pássaro, graças a uma esmagadora vitória sobre a esquadra espanhola. A longa luta só recomeçou em 1739. No começo, a França permaneceu neutra, e a Inglaterra disso se aproveitou para iniciar uma série de ataques contra a sua secular inimiga, a Espanha. O almirante Vernon começou bem a guerra, capturando com apenas 6 navios a cidadela fortemente defendida de Porto Belo, 1739, mas esse sucesso preliminar foi contrabalançado pelos fracassos de Cartagena, 1740-41, e de Santiago de Cuba, 1741. No Mediterrâneo, uma esquadra combinada franco-espanhola de 27 navios chocou-se ao largo de Toulon com a esquadra inglesa de 29 navios do almirante Mateus. A batalha foi violenta, mas indecisa. O conflito crucial, entretanto, entre a Grã-Bretanha e a França, ocorreu não na Europa, mas na Índia e na América do Norte, onde pequenos esquadrões bateram-se com violência e habilidade. A paz de Aix-la-Chapelle, que pôs fim a essa guerra chamada de Sucessão da Áustria, marcou apenas uma trégua de 8 anos, e nada decidiu em definitivo. Mais uma vez o longo conflito recomeçou em 1756. Os ingleses aplicaram seu esforço diretamente no conflito marítimo, colonial e comercial. A Inglaterra estabeleceu como objetivo principal o completo domínio do mar para expulsar os franceses da América do Norte e para os impedir de estabelecer um império na Índia. Noutras palavras, eles reconheceram pela primeira vez, claramente, a natureza do conflito em que estavam mergulhados, intermitentemente, por mais de um século. A guerra não começou bem para a Inglaterra. A ilha de Minorca foi capturada por tropas francesas desembarcadas da esquadra de La Galissonière, 1757, e uma frota inglesa enviada em socorro da ilha foi repelida. 2 anos depois, porém, as vitórias navais de Lagos e Quiberon eliminaram a ameaça de uma invasão das ilhas britânicas. Nesse predestinado ano de 1759, os franceses perderam, ao todo, não menos de 35 navios de linha e ficaram assim reduzidos à impotência nos mares. A Espanha, entretanto, que até então se conservara fora da guerra, tinha ainda uma armada de cerca de 50 navios. Em 1762, ela foi atraída ao conflito pela promessa de recobrar Gibraltar e Minorca. Sua entrada na guerra meramente serviu para completar o triunfo britânico. Em agosto de 1762, Havana foi capturada e com ela 12 navios de linha, para não mencionar tesouros avaliados em mais de 3 milhões de libras. 2 meses depois, Manilha e todas as ilhas filipinas foram capturadas por uma expedição enviada da Índia. A Paz de Paris, 1763, que pôs fim à Guerra dos 7 Anos, deu à Inglaterra a supremacia absoluta na América do Norte e na Índia, além da posse de importantes ilhas no Mar das Caraíbas. Ao mesmo tempo, a marinha mercante inglesa, que a despeito de todas as guerras crescera de 1.320 navios em 1666 para 5.730 em 1760, alcançou a supremacia que iria durar até o século XX. Seguiram-se cerca de 15 anos de paz, durante os quais a França reconstrui sua frota de guerra. O levante das colônias inglesas na América do Norte deu ensejo à França e à Espanha de lutarem novamente pela posse das rotas marítimas. Na Índia, Suffren, com poucos navios, conseguiu lutar algumas vezes vantajosamente contra as forças navais inglesas, superiores em número. Em 1781, a supremacia inglesa nas águas americanas foi perdida.
Uma esquadra francesa, sob o comando do Conde de Grasse, muito mais numerosa e de melhores navios que o esquadrão inglês, sob o comando do almirante Graves, cortou as comunicações da ilha com a força principal britânica, conduzida por Lord Cromwell, em Yorktown, e compele-o à rendição. A queda de Yorktown marcou o fim virtual da Guerra da Independência Americana, mas a vitória decisiva alcançada pelo almirante Rodney na Batalha de Santas restituiu em parte a supremacia naval britânica e permitiu à Inglaterra alcançar melhores termos de paz. 1783. As perdas de suas melhores colônias e o renascimento da Marinha Francesa pareceram indicar uma próxima decadência da Inglaterra. Todavia, as ligações vitais das outras partes do Império Britânico foram mantidas, como durante todas as guerras do século XVIII, e, após a derrota de 1783, a Inglaterra entrou rapidamente em fase de recuperação, tirando de suas colônias os recursos necessários. Em breve, por ocasião da Revolução, a Marinha Francesa se autodestruiu, e, quando, em 1792, o conflito entre as duas potências recomeçou, não havia competidor sério para a Royal Navy. A guerra final entre a França e a Inglaterra, fechando a secular luta, durou mais de 20 anos, 1793 a 1815, durante os quais só houve breves tréguas de meses. A supremacia marítima britânica nunca foi seriamente ameaçada em qualquer ocasião da guerra, salvo, talvez, por um curto período de 1797, quando uma série de motins irrompeu nas frotas inglesas. Em vão, a França tentou restabelecer o balanço naval, assumindo sucessivamente o controle, por um meio ou outro, das frotas da Espanha, Holanda e Dinamarca. Todas elas, uma a uma, foram derrotadas pelos grandes chefes ingleses do tempo, Howe, Jervis, Duncan e Nelson. Em 1794, Howe derrotou Villaret Joyeux no Canal da Mancha. Em 1797, Jervis, ao largo do Cabo de São Vicente, destroçou uma frota espanhola. 8 meses depois, Duncan derrotava os holandeses ao largo de Camperdown, e no ano seguinte, Nelson alcançou a vitória de Aboukir. Durante os 10 anos de guerra da Primeira Coligação, 1792 a 1802, o comércio ultramarino britânico expandiu-se extraordinariamente a despeito dos corsários franceses. As importações que tinham sido em 1781, cerca do fim da Guerra da América, de 318 milhões de francos, e, em 1792, no começo da Revolução, de 491 milhões, elevaram-se, em 1799, a 748 milhões. As exportações em produtos manufaturados da Inglaterra, que tinha sido, em 1781, de 190 milhões, em 1792 de 622 milhões, elevaram-se, em 1799, a 849 milhões. Assim, tudo havia triplicado desde o fim da Guerra da América e pouco mais ou menos dobrado depois da Guerra da Revolução. Em 1788, o comércio inglês havia empregado 13.827 navios e 107.925 marinheiros, utilizou, em 1801, 18.877 navios e 143.661 marinheiros. Nesse último ano, a Grã-Bretanha possuía 814 navios de guerra de todos os tamanhos em construção, em reparos, armando-se ou em operações. Nesse número, incluíam-se 100 navios de linha e 200 fragatas sob velas, distribuídos por todos os mares, 20 naves e 40 fragatas de reserva, prontas para sair dos portos. Não se podia, portanto, estimar sua força efetiva em menos de 120 vasos de linha e 250 fragatas, guarnecidos por 120 mil marinheiros. Ao recomeçar a guerra em 1803, depois da pequena trégua resultante do Tratado de Amiens, a França procurou não disputar a hegemonia naval, mas obter uma superioridade momentânea no Canal da Mancha, que permitisse a transposição do exército de 150 mil homens reunidos em torno de Boulogne. Napoleão engendrou vários planos visando reunir diversas esquadras francesas e espanholas bloqueadas em Brest, Rochefort, Cádiz, La Corunha e Toulon, mas tudo desabou com a esmagadora derrota de Trafalgar.
Com a vitória de Lord Nelson, a supremacia naval britânica foi estabelecida, na verdade, em todos os mares, eliminando qualquer ameaça por mais de um século. Napoleão, contudo, não abandonou a disputa naval, mas mudou de tática. Foram construídos numerosos bons navios que, isolados ou em pequenas flotilhas, depredaram o comércio britânico. Os corsários causaram grandes estragos, pois era extremamente difícil capturá-los. Entre os anos de 1805 e 1815, os corsários capturaram 5.314 navios ingleses. Ao todo, de 1792 a 1815, a Grã-Bretanha perdeu nos oceanos cerca de 9.000 navios de comércio, o que não impediu sua frota mercante aumentar de 1.540.000 para 2.616.000 toneladas. Em compensação, os navios franceses obrigaram a esquadra inglesa a se concentrar nas águas europeias de tal maneira que, quando uma guerra com os Estados Unidos da América irrompeu em 1812, os pequenos navios ingleses enviados através do Atlântico sofreram um certo número de derrotas humilhantes numa série de ferozes duelos navais. No fim, entretanto, o poderio naval prevaleceu. Todos os portos americanos foram bloqueados, e o comércio dos Estados Unidos foi inteiramente varrido dos mares. O completo domínio dos mares, que a grande vitória de Nelson em Trafalgar conferiu à Inglaterra, teve efeito decisivos nas fases finais da Guerra Napoleônica, frustrou a tentativa de Napoleão para, por meio do bloqueio continental, eliminar o comércio inglês da Europa, quebrou sua projetada colisão naval contra a Grã-Bretanha, pela captura da esquadra dinamarquesa em 1807, tornou possível a continuação vitoriosa da Guerra Peninsular, 1808 a 14, na qual os recursos militares de Napoleão ficaram isolados, cortou a França das fontes vitais de suprimento. O poderio marítimo também afetou profundamente o desenvolvimento do Império Britânico durante esses 22 anos gloriosos. Datam de então novas conquistas coloniais inglesas na América, na África do Sul e na Índia. A derrota de Napoleão deu à Grã-Bretanha o senhorio sobre os mares, senhorio que não foi seriamente desafiado durante 100 anos. Esse domínio elevou-a à proeminência do mundo, de uma forma que ela nunca antes alcançara. A Inglaterra ficou numa posição comparável à de Veneza na Idade Média ou à da Holanda na primeira metade do século XVII. Nesses 100 anos a Grã-Bretanha esforçou-se para não se envolver em qualquer conflito de importância, exceto na breve Guerra da Crimeia de 1854 a 56. Devido à supremacia industrial da Grã-Bretanha vitoriosa, o advento da Idade do Vapor e do Ferro nos mares redundou inteiramente em sua vantagem, tanto mais que tinha então dificuldades em obter madeiras. E o frete de ida de carvão, vendável na maioria dos portos de todo o globo, constituiu forte estímulo para a navegação britânica. Através do resto do século, a marinha insular continuou a desenvolver-se sem rivalidade séria. Assim, em 1870 a Grã-Bretanha já dispunha de 1.202.000 toneladas de navios a vapor, enquanto os Estados Unidos só contavam com 192.000, e a França com 154.000. Entretanto, a Revolução Industrial, tornando obsoletos os antigos navios de madeira que por séculos haviam engrandecido o Império Britânico, permitiu, ao mesmo tempo, às demais potências industriais consagrarem-se à construção de novos tipos de vasos de guerra, ameaçando, por conseguinte, o poderio naval inglês. Depois da Guerra da Crimeia, a França iniciou a construção de navios de guerra de novo tipo, extremamente poderosos. Também a Rússia, analisando as consequências fatais de sua importância naval, tanto no Mar Negro como no Báltico, durante a mesma guerra, empenhou-se em construir uma armada do novo tipo. Após 1870, tanto a Alemanha como a Itália começaram a construção de navios, embora as respectivas atividades não causassem alarma até próximo ao fim do século. As crescentes marinhas dos Estados Unidos e do Japão, também, a princípio, não causaram inquietação. A partir de 1897, von Tirpitz, apoiado pelo Kaiser, deu início ao grandioso programa naval alemão. O alto nível alcançado pela indústria germânica bem cedo fez ver que uma nova potência lá surgir nos mares.
A Inglaterra se alarmou ante essa possibilidade e começou a grande corrida armamentista naval entre as duas nações. Ao deflagrar a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha dispunha da segunda marinha de guerra do mundo, e sua frota de comércio crescia cada ano mais, levando os produtos germânicos a todos os cantos da terra. A Alemanha manteve-se, contudo, na defensiva nos mares ante a superioridade da Marinha Real aliada às marinhas francesa, russa e italiana. A supremacia gozada na superfície dos mares pela Grã-Bretanha e seus aliados se deu realmente desde o princípio mais absoluta do que fora em qualquer guerra precedente. Ao romperem as hostilidades, a Alemanha tinha para mais de 2.000 navios vapor e cerca de 3.000 navios à vela empregados no comércio. Em poucas semanas, cada um deles fora capturado ou internado, e durante o decorrer dos 4 anos de guerra nenhum voltou a navegar como navio mercante. O imenso e lucrativo comércio exterior da Alemanha foi inteiramente eliminado. A Alemanha teve, é verdade, um novo e poderoso poder no submarino. O submarino era, porém, e é um mero instrumento de destruição. Ele foi completamente incapaz de fazer qualquer coisa para reviver o extinto tráfego da Alemanha. Comparadas ao bloqueio inglês dos impérios centrais e à campanha submarina alemã, as outras operações navais de guerra foram relativamente insignificantes, pouco ou nada contribuindo para o desenrolar do conflito. A frota alemã de alto mar nunca se atreveu a um teste decisivo e perdeu oportunidade após oportunidade para influir decisivamente nos acontecimentos. A fuga do Goben e do Breslau no Mediterrâneo, a escaramuça ao largo de Heligoland, agosto de 1914, a Batalha de Coronel, novembro de 1914, com a sua sequência ao largo das Ilhas Falklands, dezembro de 1914, a caça ao largo de Dogger Bank, janeiro de 1915, a longa e penosa aventura dos Dardanelos, abril de 1915 e janeiro de 1916, todos foram meros episódios dramáticos e espetaculares, custosos mas indecisos. A Batalha da Jutlandia, 31 de maio de 1916, de longe a mais considerável ação naval da guerra, poderia bem ter sido decisiva, mas não o foi. Na verdade, Jutlandia foi seguida por 2 anos e meio de agonia desnecessária. No fim, porém, o poderio naval teve sua parte decisiva, derrotando a campanha submarina, assegurando o trânsito seguro das forças inglesas e americanas, conservando abertas todas as comunicações aliadas. Em 11 de novembro de 1918, a Grande Guerra acabou, e, pouco depois, toda a frota alemã se rendeu, 19 encouraçados, 5 cruzadores de batalha, 16 cruzadores ligeiros, 92 contratorpedeiros, 50 torpedeiros e 158 submarinos. Nessa mesma época, a Grã-Bretanha dispunha de 49 navios de linha, 88 cruzadores de vários tipos e para mais de 300 contratorpedeiros. Nunca antes fora tão esmagador o domínio dos mares pela Inglaterra, como em fins de 1918. Rapidamente, após a guerra, a Grã-Bretanha recuperou a primazia da marinha mercante que perdera, por efeito da campanha submarina, para a crescente frota de comércio dos Estados Unidos. A Inglaterra, que perdera na Guerra Mundial 7.923.023 das 21.445.439 toneladas possuídas por sua frota mercante antes das hostilidades, já em 1921 dispunha de 19.288.000 toneladas. Em 1925, a Grã-Bretanha já estava com sua frota mercante inteiramente restaurada e voltou a participar do tráfego mundial mais ou menos na mesma proporção de antes da guerra. Além de atender às permutas do vasto império, a marinha de comércio inglesa cobria deficiências de transporte em regiões afastadas de todo o mundo. Nos portos brasileiros, argentinos, chilenos, chineses etc., era a bandeira do Reino Unido a mais vista, 35% das exportações americanas eram feitas em porões ingleses. Já não era, entretanto, a Grã-Bretanha a única potência marítima, nem permitiam mais seus recursos financeiros manter a supremacia absoluta, conservada por cerca de 200 anos. Entre as duas guerras, ela procurou nas conferências de desarmamento salvaguardar sua posição, mas foi obrigada a aceitar a paridade naval com os Estados Unidos.
A par disso, outras potências navais surgiram ameaçadoras. A Itália, no Mediterrâneo, e o Japão, no Extremo Oriente, se bem que contrabalançados pelas marinhas americana e francesa, respectivamente. Desde que começou a Segunda Guerra Mundial, o principal esforço da Alemanha no mar foi orientado no sentido de cortar as ligações oceânicas do Império Britânico, recorrendo principalmente à arma submarina e à aviação. A Batalha do Atlântico, que começou no primeiro dia da guerra, foi assim a campanha naval-chave de todo o conflito. Seu desenrolar não pode ser determinado pelos resultados de um encontro decisivos, mas pelas listas anotadas numa folha onde figuravam navios perdidos em face de navios construídos, navios afundados em face de submarinos alemães destruídos. Referindo-se à Batalha do Atlântico, assim se expressou Winston Churchill: "A única coisa que sempre me atemorizou realmente durante a guerra foi o perigo dos submarinos. A nossa linha vital mesmo através dos amplos oceanos e particularmente nas entradas para a ilha estava em perigo. Sentia-me ainda mais ansioso a respeito dessa batalha do que me sentira a respeito da gloriosa luta aérea chamada Batalha da Grã-Bretanha. A conservação da supremacia do Atlântico pelos britânicos, a despeito das forças aéreas e marítimas do eixo, durante os 2 terríveis primeiros anos de guerra, conta-se entre os feitos mais extraordinários da história. O principal problema naval das Nações Unidas na Segunda Guerra Mundial foi, até pelo menos o meio do ano de 1943, o de achar um número de navios de guerra para assegurar a proteção conveniente da navegação comercial. Ante a destruição gigantesca sofrida pelas marinhas de comércio aliadas, as disponibilidades de navios de transporte tornaram-se o fundamento da estratégia de guerra aliada. Os aliados perderam 4 milhões de toneladas de barcos mercantes em 1940 e mais de 4 milhões em 1941. Em 1942, foram postos a pique quase 8 milhões de toneladas da navegação aliada, então já aumentada depois que os Estados Unidos se tinham tornado aliados. Até fins de 1942, os submarinos afundaram navios mais depressa do que os aliados podiam construí-los. Em começos de 1943, o nível das novas tonelagens foi subindo nitidamente, e as perdas diminuíram. Antes do fim daquele ano, a nova tonelagem havia finalmente ultrapassado as perdas marítimas oriundas de causas diversas. O segundo semestre presenciou, pela primeira vez, as perdas de submarinos excederem a sua capacidade de poderem ser substituídos. Logo viria o tempo em que seriam afundados no Atlântico mais submarinos do que navios mercantes. A Batalha do Atlântico, afirmou ainda Winston Churchill, foi o fator dominante durante toda a guerra. Jamais podíamos esquecer que tudo que acontecesse algures, em terra, no mar ou no ar, dependia em última instância do resultado daquela batalha, e, em meio a todas as outras preocupações, considerávamos os seus altos e baixos, dia a dia presos de esperança ou apreensão. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha havia sido ultrapassada nos mares pelos Estados Unidos. Entretanto, enquanto os Estados Unidos encostavam uma grande parte de seus navios mercantes construídos em regime de urgência durante a guerra, a Inglaterra mantinha seus estaleiros em plena atividade. Tendo perdido 12 milhões de toneladas de navios de comércio durante o conflito, já estava em 1946 com 90% da tonelagem de 1939 e 3 anos depois com 100%. Mais uma vez voltou assim a recuperar sua posição a frota de comércio inglesa, mas em quase todos os mares encontrou a concorrência de novas bandeiras. O período de pós-guerra viu a Grã-Bretanha perder a posição que ocupara no cenário marítimo durante 3 séculos. Ao mesmo tempo que diminuía a percentagem da participação da marinha mercante inglesa no tráfego marítimo, era perdida a supremacia naval para os Estados Unidos e União Soviética, e desmembrava-se o antigo império colonial.